Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, no Salmo 25, o verso 14. Assim está escrito: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então aqui observamos o salmista Davi, mais uma vez, trazendo para nós uma realidade de uma vida de comunhão com Deus. Nunca perde o homem, a mulher, que se dedica a servir a Deus e o faz com integridade de vida, com fidelidade, com amor, com pureza, com entendimento. Então, todos aqueles que se dispõem a servir a Deus, uma vez que foram escolhidos pelo Senhor para vir a Ele e em Jesus receber a libertação, a transformação e a salvação, o importante é que esta vida se entregue inteiramente nas mãos do Senhor Deus e procure compreender, entender seus propósitos, a sua vontade, os planos de Deus, porque eles não estão ocultos, eles estão revelados em sua palavra. Mas a pessoa, quando muitas das vezes ele vem e ele não tem interesse pelas coisas de Deus, fica sendo uma pessoa rasa, uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento. É uma pessoa fraca espiritualmente, porque toda a fortaleza do crente está em ele buscar na palavra do Senhor o que ela revela, o que ela diz, e ir à presença de Deus com aquilo fundamentado no coração, para que receba de Deus graça, experiências que vai fortalecê-lo, vai levá-lo ao crescimento, vai solidificar o seu caminho e vai dar a ele novas experiências que ele vai começar a se aprofundar na comunhão com Deus. E neste aprofundamento é que há as coisas na palavra de Deus que aparentemente parecem difíceis de compreender, elas começam a receber uma nova iluminação de Deus, estas pessoas, e o seu entendimento é aberto, o Espírito de Deus vem, porque esta é a função dele, revelar o que está na palavra de Deus, e aí nós passamos então a entender e a descobrir vários segredos que estão registrados na Escritura Sagrada, que de outra forma nós jamais teríamos conhecimento deles. Mas aqui uma condição. O salmista disse: o segredo do Senhor é para os que o temem. Então, a porta que vai abrir para a revelação dos segredos de Deus para a nossa vida, em primeiro lugar, é o temor ao Senhor. O próprio Salomão disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pelo temor e pela verdade, os homens se desviam do mal. O temor é uma fonte de vida. O temor é como um muro que nos livra de precipícios. Então, olha como é interessante a pessoa temer a Deus. Quando a pessoa tem na sua vida o temor a Deus, certamente o Senhor vai se revelar para esta pessoa. Veja o que Deus disse a respeito de Jó. Olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, observe agora, temente a Deus e desviava-se do mal. Então veja que o temor a Deus estava centrado na vida de Jó. Quando nós olhamos as bênçãos, as vitórias que Jó teve, apesar da sua provação, do seu sofrimento, por uma permissão divina, mas nós encontramos em Jó elementos e riquezas que não encontramos em nenhuma outra pessoa.
Haja vista a característica pela qual Jó é conhecido no meio evangélico, no meio cristão. Jó é chamado o homem da paciência. O próprio apóstolo Tiago, quando ele escreveu a sua epístola, observa aqui o que foi que ele disse no capítulo 4, no capítulo 5, o versículo de número 7, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o ladrão espera o precioso fruto, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então diz: ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, falando de Jó, retratando a característica primordial, que era a paciência, a resignação para suportar problemas, provações e dificuldades e não se deixar levar por elas. Então, observe que eu li que na vida de Jó havia o temor a Deus. E o próprio apóstolo Paulo disse que o temor a Deus, o apóstolo João, diz que o temor a Deus, ele revela o verdadeiro amor. Então, a pessoa que teme ao Senhor, que honra ao Senhor, ele será bem-aventurado no seu feito. E aqui o salmista disse: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então, Abraão conhecia os segredos de Deus, porque Deus revelava a ele. Os profetas conheciam o segredo de Deus, porque um dos profetas escreveu dizendo: certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter avisado aos seus servos, os profetas. Então, os profetas, eles anteviam, por causa da vida de comunhão e temor a Deus e comprometimento, Deus revelava a eles algo que precisava ser dito aos demais. Observe José. José estava numa prisão. José tinha tudo para ser um moribundo, alguém amargo na vida, revoltado. Mas não, ele sabia que ele estava lá inocentemente, mas ele manteve a sua postura, Deus era com ele, tudo que José fazia, Deus o prosperava. Faraó tem os seus sonhos, não encontra o discernimento correto, o que fazer, e aquilo, na verdade, era a revelação de um segredo de Deus para Faraó, mas como ele não tinha aquele contato e comunhão com Deus, para ele era simplesmente um sonho. E ninguém poderia dar a ele a interpretação correta, até o momento em que chega José. E quando diz: José, você... ele disse: eu não, Deus dará interpretação a Faraó. E ele, então, ouviu o sonho, deu a interpretação, como era que as coisas haveriam de acontecer, e como José discerniu aqueles sonhos que eram visões, era Deus revelando o futuro, mas só José, que tinha o Espírito de Deus, pôde discernir e compreender do que se tratava aquele sonho. E quando chega no capítulo 41 e o versículo 38, José então chega para Faraó e disse: olha, coloca uma pessoa, proveja agora de um varão entendido e sábio e ponha sobre a terra do Egito. O conselho que José deu foi esse. José não disse a Faraó: olha, já que eu discernir o teu sonho, você então agora vai me honrar. Você vai me colocar num lugar de posição. Não.
Todos aqueles que servem a Deus com temor, eles não se oferecem. Eles permanecem no lugar deles, porque sabe que quem leva eles à posição não é o seu pedido, não é a sua vanglória. É Deus que leva as pessoas nos lugares certos, na hora certa. Então José conhecia o Deus a quem servia e, portanto, ele soube esperar em Deus o momento certo. Ele não se colocou como o melhor para a função, mas ele disse que Faraó escolhesse alguém. E veja o que Faraó disse no versículo 38. Ele diz assim: e disse Faraó a seus servos, não disse a José, disse aos servos dele: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Isto ele falou referindo-se a José. Ele entendeu que a José Deus revelou aqueles segredos que estavam ocultos. E José agora assume uma posição de destaque, passa a ser o segundo no reinado de Faraó por bondade de Deus. Veja que quem teme ao Senhor, Deus lhe revela os seus segredos e coloca também eles em posições estratégicas. Deus abençoe a irmã Doraci. E aqui o salmista disse o seguinte: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu caminho. Nada de Deus ficará oculto para quem o teme, para quem o serve, para quem o adora, para quem o glorifica, para quem se dispõe a compreender a vontade e o propósito de Deus e obedecê-lo plenamente, sem questionar, sem culpar a Deus por alguma coisa, sem procurar mudar o que Deus estabeleceu. Então, o segredo do Senhor revela-se para estes. Outro que conheceu os segredos do Senhor foi Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia e lá, chegando, o rei Nabucodonosor teve aquele sonho e daquela estátua. E ele não soube, ele esqueceu o sonho e não sabia a interpretação. E ele queria saber o sonho e a interpretação. Os sábios da Babilônia não puderam fazer nada. E o Nabucodonosor ficou até meio chateado com eles, porque Nabucodonosor confiava naqueles sábios e eles se revelaram agora ignorantes, porque não conseguiram discernir um segredo. Mas aquele segredo não era para sábios, para bruxos, para cartomantes. Aquele segredo de Deus era para santos e fiéis. E eles encontraram lá, quando disseram que era para matar todos os sábios, entre eles estava Daniel, mas Daniel disse: por que fazer apressadamente a vontade do rei? Peça ao rei que me faça entrar à presença dele e me dê um tempo. E Daniel falou com o rei, pediu um tempo, o rei deu um tempo, ele foi para casa, chamou os seus 3 amigos, entraram em oração e naquela noite Deus revelou o segredo a Daniel. E Daniel, quando respondeu na presença do rei, disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. E aí Daniel, então, fala qual foi o sonho, qual era a estátua, a divisão que ela tinha, da cabeça aos pés, e o que aquilo representava, que era os impérios que já tinha passado, o império que estava na época de Babilônia e os impérios que viriam na sequência. Quem poderia discernir que aquele sonho daquela estátua representaria a operação de Deus para o futuro? Mas lá tinha Daniel. E ele disse: há um Deus no céu que revela os segredos. Então, os segredos de Deus são revelados para aqueles que o temem. Nós encontramos ao longo da palavra de Deus, se formos procurar
e nós vamos encontrar em vários locais segredos de Deus que eram ocultos e foram revelados. O apóstolo Paulo, quantos mistérios, coisas que estavam ocultas, na época de Paulo, Deus revelou a ele. Quantos mistérios? O que é mistério? Mistério é o segredo de Deus. O segredo de Deus não se acha pelas ruas, não se acha na vida de qualquer um. Para conhecer o segredo de Deus, é preciso ter uma vida comprometida com Deus, de verdade, de pureza, de sinceridade, de temor, de lealdade, de santidade. Não se pode servir a Deus de qualquer maneira. Existem pessoas que estão servindo a Deus somente de boca, mas o coração, o corpo está vivendo na imoralidade, na corrupção, no engano, na mentira. E Deus, então, jamais vai abrir os seus segredos para esse tipo de pessoas. Mas aquele que vive no anonimato, mas tem uma vida pura, santa, tem o temor de Deus, tem a sinceridade diante do Senhor, está vivendo com obediência, a estes Deus terá prazer de revelar para eles o seu segredo. E quando as pessoas que se julgam as sábias, segundo o mundo, ouve uma pessoa, muitas das vezes, sem nenhuma aparência, mas quando abre a boca, lá está o segredo de Deus, eles ficam, mas como pode? Como a pessoa aprendeu isso? Onde é que ela foi buscar? Que fonte é essa? Nós que estudamos, que procuramos o conhecimento em todo lugar, pois é, mas as coisas de Deus não é assim. Conhecimento você encontra em todo lugar, mas conhecimento é algo que já é do conhecimento de todos. Agora, revelar segredo é para poucos. Deus tem aqueles que lhe são fiéis de tempos em tempos, a quem ele se manifesta para revelar, então, os seus segredos. Então, qual é a lição para nós hoje aqui? A lição para nós é o seguinte: se o homem ou a mulher, o servo de Deus, a serva de Deus, tem no seu coração a disponibilidade de viver e servir a Deus por questão de vida e morte, servi-lo até o fim e procurar compreender a vontade de Deus e não se apartar da palavra do Senhor e ter uma vida consagrada de oração, de temor, de obediência, de fidelidade diante do Senhor, com certeza chegará um momento em que Deus vai começar a abrir os segredos dele e revelar para você. E você não vai se vangloriar com isso, você não vai fazer disso um cavalo de batalha, você não vai apresentar isto como forma de explorar as pessoas e manipulá-las, não, porque você tem temor a Deus. Você vai servir a Deus na simplicidade do seu coração. O segredo de Deus só se revela naqueles que realmente o Senhor conhece. Então não é a aparência, é a essência. Precisa ter a essência, algo que procede do coração e não da boca. E aí o Senhor então vai revelar este maravilhoso segredo. Então está aqui, vou repetir. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu caminho. Você quer conhecer os segredos do Senhor? Aqui está o caminho. Procure ser temente a Deus, fiel, sincero, viva 100% para Deus. Não se corrompa, não se misture, não se venda, não procure ostentar as coisas, fica no teu lugar, fica na tua posição, seja humilde e simples. E acima de tudo, discreto. Chegará o momento, Deus abrirá os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, e você passará a conhecer segredos de Deus para a sua vida e para aqueles que estarão à sua volta. A tua boca será, para muitos, uma fonte de bênção a derramar águas abundantes de vitória, de livramento, de bênçãos para aqueles que estão na carência e em necessidade. Pensa sobre isto. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber
o seu conserto. Que eu e você nos coloquemos na posição para chegar a este momento de Deus revelar segredos para cada um de nós. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.